Seja bem-vindo. Você está assistindo ao Curiosidade Insana. Ao longo da história, construímos cidades, civilizações e tecnologias incríveis. Escrevemos livros, esculpimos monumentos, registramos eventos. Mas por mais que a ciência tenha avançado, há mistérios que desafiam qualquer explicação lógica. Eles continuam ali, desafiando pesquisadores, historiadores e cientistas, alguns por séculos, outros há milênios. Neste vídeo, você vai conhecer uma seleção dos mistérios históricos mais intrigantes que a ciência ainda não conseguiu explicar por completo. E talvez nunca consiga. Vamos começar com um dos mais fascinantes: as linhas de Nazca, no Peru. Essas gigantescas figuras desenhadas no chão do deserto têm formas de animais, plantas e padrões geométricos. São tão grandes que só podem ser vistas do alto. E aí está o mistério. Como uma civilização sem acesso à tecnologia de voo conseguiu fazer desenhos tão precisos e imensos? Algumas teorias sugerem rituais religiosos, outras apontam para mensagens aos deuses. E há até quem acredite em contato com civilizações extraterrestres. Mas a verdade é que ninguém sabe exatamente por quê, nem como foram feitas. Outro enigma impressionante está na Ilha de Páscoa. As estátuas gigantes conhecidas como moais foram esculpidas em pedra vulcânica e transportadas por quilômetros. O que intriga os cientistas não é só o tamanho. Algumas pesam mais de 80 toneladas, mas como os habitantes da ilha, com ferramentas rudimentares, conseguiram movimentá-las por terrenos acidentados. E mais, por que essas estátuas foram enterradas até os ombros? Durante muito tempo se pensou que eram apenas cabeças, mas escavações revelaram que elas têm corpos completos. E o motivo de terem sido enterradas continua um mistério. E que tal uma cidade inteira que pode nunca ter existido, mas que mexe com a imaginação do mundo até hoje? Estamos falando da lendária Atlântida. Descrita por Platão, a Atlântida seria uma civilização extremamente avançada, destruída por um cataclismo e afundada no oceano. Muitos consideram a história uma alegoria filosófica, mas ao longo dos séculos exploradores, arqueólogos e teóricos da conspiração já propuseram dezenas de localizações possíveis, do mar Mediterrâneo ao Caribe. Até hoje, nada foi comprovado, mas a lenda permanece viva. Vamos agora para o manuscrito Voynich, um dos livros mais misteriosos da história. Descoberto no início do século XX, esse manuscrito é escrito em um idioma completamente desconhecido. Ele contém diagramas astronômicos, desenhos de plantas que não existem e textos que ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu decifrar. Os maiores criptógrafos do mundo, incluindo especialistas da Segunda Guerra Mundial, já tentaram decodificar o conteúdo, sem sucesso. Alguns acreditam que seja uma farsa elaborada. Outros, que seja um conhecimento perdido de uma civilização esquecida, mas até hoje permanece como um dos maiores enigmas linguísticos da humanidade. Outro mistério que desafia os cientistas é o mecanismo de Anticítera, um artefato encontrado no fundo do mar, próximo à Grécia, e datado de mais de 2000 anos atrás. Esse objeto é composto por uma complexa engrenagem de bronze que, segundo estudos, era capaz de prever eclipses, fases da Lua e até posicionamento de planetas com uma precisão surpreendente. E tudo isso muito antes da invenção dos telescópios modernos. Ele é considerado o primeiro computador analógico da história. O problema é, como uma civilização da antiguidade conseguiu criar algo tão avançado, com um nível de engenharia que só reapareceria séculos depois? E se eu te dissesse que há pedras gigantescas cortadas com precisão cirúrgica, encaixadas como peças de quebra-cabeça, sem o uso de cimento e que continuam intactas até hoje? Pois é isso que encontramos em Pumapunku, um sítio arqueológico na Bolívia. As pedras lá possuem ângulos perfeitos e encaixes tão precisos que nem uma folha de papel consegue passar entre elas. Como isso foi feito? Com ferramentas de pedra e sem o uso de tecnologia metálica. Até hoje, os arqueólogos tentam encontrar uma explicação convincente, mas muitos detalhes ainda estão fora do alcance da lógica atual. E não podemos esquecer de Göbekli Tepe, na Turquia. Essa estrutura megalítica foi construída há mais de 11.000 anos, o que significa que é mais antiga que Stonehenge e até mesmo que as pirâmides do Egito. O que surpreende não é apenas sua idade,
mas o fato de ter sido construída por caçadores-coletores, numa época em que a humanidade ainda não havia desenvolvido técnicas avançadas de agricultura ou arquitetura. Como essas pessoas conseguiram erguer colunas de até 20 toneladas, decoradas com esculturas complexas de animais e símbolos que ainda não conseguimos entender completamente? Agora imagine uma civilização inteira desaparecida. É o caso do povo Olmeca, que viveu na Mesoamérica e é conhecido por suas misteriosas cabeças colossais de pedra. Essas esculturas, algumas com mais de 3 metros de altura, parecem retratar rostos de traços únicos. Alguns estudiosos afirmam que nem mesmo se parecem com indígenas americanos. O que torna tudo ainda mais estranho é que não se sabe como essas esculturas foram transportadas por grandes distâncias, nem o real propósito delas. Muito do que se sabe sobre os Olmecas ainda é envolto em sombras, com poucas evidências arqueológicas claras. Se falamos de estruturas grandiosas e inexplicáveis, não podemos deixar de citar as pirâmides do Egito. Embora haja diversas teorias sobre como foram construídas, ainda existem lacunas enormes. Como os egípcios conseguiram fazer isso sem a tecnologia moderna, sem guindastes, sem rodas metálicas? Muitos especialistas tentam responder, mas a construção das pirâmides ainda desafia a ciência moderna em vários aspectos, desde a logística até os conhecimentos astronômicos embutidos nas estruturas. Outro enigma histórico que continua sem explicação é o desaparecimento da colônia de Roanoke, na América do Norte. Em 1587, mais de 100 colonos ingleses se estabeleceram na ilha de Roanoke. Anos depois, quando um navio retornou para verificar a colônia, todos haviam sumido, sem sinais de luta, sem corpos, sem pistas. Tudo o que encontraram foi uma única palavra entalhada em uma árvore: Croatoan. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Foram mortos? Se integraram a alguma tribo indígena? Fugiram? A resposta se perdeu no tempo. Há ainda o mistério dos crânios alongados encontrados em várias partes do mundo, desde o Peru até o Egito. Em algumas culturas, o alargamento do crânio era feito por motivos estéticos ou rituais, com o uso de faixas e tábuas desde a infância. Mas há crânios encontrados com características anatômicas tão diferentes que muitos estudiosos se perguntam se realmente pertenciam a humanos como nós. Alguns crânios têm maior volume craniano, outros não têm as suturas típicas dos humanos modernos. Enquanto a ciência tenta explicar todos como resultado de práticas culturais, há quem sugira que nem todos esses crânios tenham origem terrestre. Esses são apenas alguns exemplos. A verdade é que, por mais que a ciência avance, o passado ainda guarda segredos que resistem a todas as explicações. Talvez algumas respostas estejam enterradas para sempre. Talvez outras estejam bem diante de nossos olhos, mas ainda não temos as ferramentas certas para interpretá-las. Esses mistérios nos lembram que o conhecimento humano é vasto, mas ainda incompleto. E é justamente essa fronteira entre o que sabemos e o que ainda não conseguimos entender que torna a história tão fascinante. O passado não está totalmente escrito, e os enigmas que ele nos deixa continuam nos desafiando. Se você gosta desse tipo de mistério, inscreva-se no canal Curiosidade Insana. Toda semana, trazemos histórias que desafiam a lógica, revelam curiosidades escondidas e fazem você enxergar o mundo com outros olhos. Curta, compartilhe e comenta aqui. Qual desses mistérios mais te deixou intrigado? Ou tem algum outro que você conhece e que merecia estar nessa lista? Nos vemos no próximo vídeo.